Ruth, capítulo 4, e agora nós vamos a partir do versículo 13. Nós vemos que essa é uma história tão antiga, né, irmãos? Tão antiga quanto o tempo. E nós poderemos dizer dessa história para os nossos dias atuais. Dar exemplos. Garoto conhece garota, garoto se apaixona por garota, garota deixa o garoto saber que está interessada nele, não é? Garoto deixa a menina saber que ele sente o mesmo. O menino e a menina se casam e vivem felizes para sempre. Alguém pode dizer então, não é assim na vida real. Os irmãos riram. Garoto e garota podem se conhecer, se apaixonar, mas na vida real será que é tão feliz assim? É triste dizer, irmãos, que esse é frequentemente o caso, né? O que ajuda a explicar que o porquê, né, de muitos em nossos dias terem uma visão ruim do casamento. Irmãos, conforme a Bíblia, conforme Deus nos deixou, o casamento não é para ser ruim, não é para ser um problema. Quando Deus está nele, o casamento pode dar muitos frutos. E Deus achou adequado incluir em sua palavra uma história verdadeira para ilustrar justamente sobre isso. Nós temos examinado essa incrível história de amor, aproximadamente 4 ou 5 semanas. Não contei. Nós vamos terminar hoje, se Deus nos permitir. História de Ruth. Ruth conheceu Boaz. Boaz se apaixonou por Ruth. Ruth deixou Boaz saber que estava interessada nele. Boaz deixou Ruth saber que sentia o mesmo. Boaz e Ruth se casaram e viveram felizes para sempre. Talvez não seja exatamente assim que a história aconteceu. Nós não temos certeza sobre a parte dos felizes para sempre, não é? Mas o resto é bem próximo disso. Pergunto aos irmãos neste momento, quem que é o personagem principal de Ruth, deste livro? Exatamente. Por que não é Ruth? O livro fala de quem? De Ruth. Qual que é o nome do livro? Ruth. Só que ela não é a personagem principal. Nem o Boaz, nem Noemi. Então o personagem principal no livro de Ruth é o nosso Senhor. E temos sempre que ter isso em mente quando nós estudamos a Bíblia. Quando Deus nos deu a Bíblia, Ele nunca pretendeu que ela fosse uma coleção de histórias inspiradoras, cheia de modelos de vidas, é uma história de romance. A Bíblia é, antes de tudo, sua autorrevelação. Ou seja, ao nos dar a Bíblia, Deus está nos dando a revelação de si mesmo. Então Deus quer que o conheçamos. E aí nós podemos aprender algumas coisas sobre Ele, olhando para a revelação geral na criação, que Ele é poderoso, que Ele é sábio e que Ele é cuidadoso. Mas se realmente nós vamos conhecer Deus, nós precisamos mais do que uma revelação geral. Nós precisamos de uma revelação especial. E é isso que a Bíblia é. Um livro que nos revela Deus, um livro que, em última análise, nos revela a pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, uma pessoa que nós devemos conhecer e crer se nós quisermos verdadeiramente conhecer a Deus. Então, o que aprendemos aqui sobre Deus no livro de Ruth? Nós aprendemos, irmãos, uma verdade muito simples, mas, ao mesmo tempo, uma verdade muito encorajadora. Aprendemos que Deus ele é especialista em trazer bons resultados do que parece, de momentos, de circunstâncias ruins. Deus é especialista em fazer isso.
E é bom saber disso se você tem alguma circunstância ruim na sua vida neste momento. O livro de Ruth deixa claro que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não parece que Ele está trabalhando. E vamos reafirmar essa premissa. Deus, Ele é capaz de trazer bons resultados do que parece ser circunstâncias ruins. Do que parece. Você pode até estar pensando, conjecturando. Eu gostaria de ver alguma prova para substanciar isso que o irmão Renan está falando. E aqui está. Deus faz o bem sair do mal de duas maneiras. Primeiro, Deus pode fazer o bem do mal para uma família. A história começa com o foco, vamos recapitular para quem faltou. Em uma família muito comum que vivia em Israel durante o tempo dos juízes, cerca de 12 séculos antes de Cristo. Era a família de uma mulher chamada Noemi. A família de Noemi, que consistia em Noemi, seu marido Elimelé, seus 2 filhos, Malom e Quilion. Tomou a decisão de fazer algo que era uma coisa ruim. Ruim no sentido de que resultou em alguns resultados muito desagradáveis. No entanto, como nós veremos no final da história, Deus transformou o que era ruim em algo incrivelmente bom. E para apreciar essa verdade, vamos voltar lá no início, lá no capítulo 1, no versículo 1. Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra e um homem de Belém de Judá, junto com a sua esposa e seus 2 filhos, foi morar por um tempo no país de Moabe. Observe aqui a decisão. Uma família decidiu se mudar para Moabe. Como nós temos visto durante todos esses dias, foi boa a decisão? Não. A mudança dessa família para Moabe foi algo ruim. E acabou sendo ruim de 3 maneiras. A família deixou de ter a terra prometida. Eles viviam em Belém, que significava casa de pão. Deixaram a casa de pão, ou seja, Belém, e foram para Moabe em busca de pão. E por que eles partiram? Por causa da fome. Isso parece um motivo legítimo para ir embora. Mas, e aqui nós devemos parar e refletir. Deus enviou essa fome exatamente como Ele disse que faria lá atrás, como nós vimos no Deuteronômio. Deus havia dado a Israel a terra prometida e havia prometido suprir as necessidades se eles confiassem, se eles obedecessem a Deus. E essa fome foi um chamado de despertar que foi enviado por Deus para o seu povo rebelde. E a resposta adequada não foi a realocação, mas o arrependimento. O fato de a família de Noemi ter se mudado para Moabe parece indicar aqui uma falta de confiança no Senhor. E isso é uma coisa ruim. Os filhos de Noemi se casaram com não crentes. Mulheres moabitas, para ser mais preciso. E é o que acontece quando nós mudamos com a nossa família para a terra de Moabe. Os meninos hebreus conhecem meninas moabitas. Quilion casou-se com Orfá, Malom casou-se com Orfá, Malom se casou com Ruth. Ambas as jovens foram criadas em famílias que adoravam deuses falsos, sendo o chefe Camós. E aqui o fato de os filhos de Noemi se casarem com jovens moabitas também parece indicar que eles se casaram com não crentes, porque sabemos que Orfá voltou para os seus deuses. E isso é ruim. Noemi perdeu o marido e os filhos. Seu marido, Elimelé, morreu primeiro. Deixou-a sozinha para criar os filhos.
E aí então Malom e Quilion morreram. Todos os 3 homens dela morreram e a deixaram sozinha. Uma viúva em uma terra estrangeira. Isso é bom? Isso é ruim? E há um contraste no livro de Ruth entre o vazio e a plenitude. Guarde bem isso. Há esse contraste neste livro, entre o vazio e a plenitude. E esse contraste, irmãos, é exemplificado nas palavras que Noemi falou depois que ela retornou de Moabe para Belém. Onde lá no versículo 21 do capítulo 1, ela disse: eu fui embora cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. E aqui acho que nós podemos fazer um caso bem sólido do que a mudança de Moabe foi. Foi uma coisa ruim. Pelo menos ruim no sentido de que resultou em algumas grandes perdas para Noemi e sua família. Mas por outro lado, a mudança de uma família para Moabe tornou-se uma coisa boa. Pensa no livro. Nós veremos 6 demonstrações de verdade, de bondade aqui, que resultaram principalmente do fato de a família de Noemi ter se mudado para Moabe. Em outras palavras, se a família de Noemi não tivesse se mudado para Moabe, o seguinte não teria ocorrido. Não de uma perspectiva humana. Vamos ver. Ruth obteve a salvação. Se eles não fossem, ela teria a salvação? A perspectiva humana, não. E nós estamos falando perspectiva humana. Malom casou-se com Ruth. Embora não tenha sido uma decisão proibida, certamente não foi uma decisão sábia. Decisão de um rapaz hebreu de se casar com uma moça moabita. Mas através de tudo isso, Deus trabalhou para trazer salvação a Ruth, para que ela pudesse testemunhar a sua sogra, como ela testemunhou lá no versículo 16 ainda do capítulo 1. Não me enches para que te deixe ou que me afaste de ti, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que ficares, ficarei eu. Onde o teu povo será o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Então, porque a família de Noemi se mudou para Moabe, uma moça pagã chamada Ruth ganhou salvação. Isso é coisa boa. Boaz ganhou uma esposa piedosa. Segunda coisa boa. Os dois se conheceram em um campo de cevada lá no capítulo 2. Ruth, seguindo as instruções de Noemi, fez Boaz saber a de sua disposição de se casar com ele no capítulo 3. E Boaz retribuiu no capítulo 4, cumprindo o papel de parente remidor, como nós vimos ontem. Em contraste com quem? Com o senhor fulano de tal, o parente mais próximo, que considerava Ruth uma responsabilidade demais para suas prioridades. Então Boaz pagou alegremente o preço de redenção. Então na primeira cena do capítulo 4 foi o que nós vimos. E ao fazer tudo isso, Boaz garantiu a mão de Ruth em casamento. E aí no versículo 13 nós vemos: assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher. Então, se Noemi não tivesse ido para Moabe, Ruth nunca teria ido para Belém. Mas Noemi foi, então Ruth foi. Boaz ganhou uma esposa piedosa. Tudo isso foi bom. Boaz e Ruth ganharam um filho em especial, ainda no versículo 13. E ele a possuiu e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz filho. Por que esse equilíbrio, né? Por que esse querido casal, na verdade, teve um filho? Aí o texto deixa claro que o Senhor deu a criança a eles. Foi o Senhor que deu. Ele a fez conceber. O Senhor lhe fez conceber. Então, você vê, e aqui é uma pergunta aos irmãos, às irmãs, você vê o seu filho dessa forma? Como um presente que Deus colocou sob os seus cuidados? Se há algo que o livro de Ruth deixa claro, é justamente isso.
Irmãos, Deus é soberano. Nada acontece em nossas vidas por acaso. Nada. Em todas as coisas, Deus está trabalhando. E isso é verdade quando Noemi perde os 2 filhos no capítulo 1, quando Ruth ganha um filho no capítulo 4. Aí voltando lá no versículo 13, a mão do Senhor, do capítulo 1, na verdade, versículo 13, em que Noemi disse lá atrás, a mão do Senhor se estendeu contra mim. Agora no capítulo 4, versículo 13, o que ela diz? O Senhor lhe fez conceber. Então Deus está no controle quando coisas ruins entram em nossas vidas, como uma fome, a perda de um cônjuge, a morte dos filhos. Só que Ele também é responsável pelas coisas boas que surgem em nosso caminho, como a concepção de um filho para Ruth e para Boaz. A família de Noemi, então, mudou-se para aquela cidade que não era uma coisa boa, mas disso Deus fez surgir algo muito bom. E esse filho. Só que não para por aí, irmão. Parece que nós estamos sendo repetitivos, né? Mas os irmãos vão entender. Das perdas do empreendimento de Moabe, Noemi ganhou uma nora, um genro, neto. Neto especial. Versículo 14 e 15. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor. E seja o teu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz. E ela te é melhor do que 7. Irmãos, no capítulo 1 nós vimos as mulheres de Belém testemunhando o quê? O amargo. Não é? Capítulo 1 nós vemos as mulheres ali testemunhando o amargo do lamento de Noemi. Agora no final do capítulo 4, as mulheres se reúnem em torno desta nova avó para celebrar sua alegria. E elas afirmam que o Senhor lhe deu um parente redentor. E aqui não está se referindo a Boaz, mas ao bebê. Está se referindo ao bebê. Este recém-nascido é agora o Goel, o libertador, aquele que tira a tristeza de Noemi e garante a esperança futura da sua família. As bênçãos de Deus geralmente vêm em pacotes inesperados, não é? Quando você menos espera, o pacote chega. E na história, no começo da história, Ruth parecia uma responsabilidade para Noemi. Não vem atrás de mim, não. Vai ser pior, mas aqui nós vemos que agora não mais. O elogio das mulheres a Ruth é bastante impressionante. Nos tempos do Antigo Testamento, as pessoas davam grande importância aos filhos. Mas aqui as mulheres afirmam o quê? Que Ruth é mais valiosa para Noemi do que 7? Ruth é mais valiosa para Noemi do que 7 filhos. E como nós viemos falando já há alguns dias, o mundo é cético, né, sobre o relacionamento de sogra e nora. Bastante piadas. Mas Deus usou uma nora para dar esperança. Não apenas para sua sogra, mas a toda a nação daquela sogra. Das perdas dolorosas de Moabe, Noemi ganhou uma nora dedicada, um genro generoso e um filho alegre. Deu netos. 3 coisas ótimas, muito boas. Mas sabia que ainda não parou por aí? Tem mais. Tem mais. Israel ganhou um rei piedoso. Israel ganhou um rei piedoso. Versículo 16 e 17. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo
e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. No hebraico, o nome Obed deriva da raiz avad, que significa servo, aquele que serve. Talvez uma forma abreviada ainda do nome Obadias. Obadias significa o servo de Yahvé, o servo de Deus. Então esse é um nome estranho. E ainda é mais estranho notar que quem deu o nome? As mulheres. As mulheres deram à criança seu nome. Talvez essas mulheres estavam antecipando o fato de que esse recém-nascido serviria para cuidar de Noemi na sua velhice. Quando Obed cresceu, ele teve um filho chamado Jessé. Jessé mais tarde cresceu e teve 8 filhos. E o mais novo era um menino pastor, cantor que escrevia poemas, matador de gigantes que libertou Israel e se tornou rei. E é irônico, irmãos, que aquelas mulheres chamavam de servo, agora acaba sendo o avô do maior governante da terra de Israel. Também vale a pena notar que Davi ele não se esqueceu das suas raízes moabitas. Ele não se esqueceu, pois durante o tempo em sua vida em que ele fugiu de Saul, Davi pediu ao rei de Moabe que permitisse que seus pais ficassem lá como refúgio. Então, irmãos, a mudança de uma família para Moabe é uma coisa ruim? Sim, é ruim. É uma coisa ruim. Mas a partir disso, Deus deu a Israel um rei piedoso que tornou a reputação do Deus grande e no mundo. E isso é uma coisa boa. Não para por aí? Tem mais. Tem mais. O mundo ganhou um Salvador. O livro de Ruth termina com uma genealogia que nós vamos examinar já já. Mas agora observe. Onde a genealogia de Ruth termina? Com Davi. Aqui, por enquanto, com Davi. O que aconteceu depois de Davi? Aí nós precisamos de uma outra genealogia para responder. Vamos lá em Mateus capítulo 1, versículo 2. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Agora vamos pular alguns nomes e continuar. Lá no versículo 5 agora, 5 e 6. E Salmão, pai de Boaz, cuja mãe era Raabe, Boaz, pai de Obed, cuja mãe era Ruth, Obed, pai de Jessé, e Jessé, pai do rei Davi. É familiar? Familiar. Esses são os nomes que nós vemos lá em Ruth. Agora vamos lá no final da genealogia, versículo 15 e 16. Eliúde, pai de Eleazar, Eleazar, pai de Matã, Matã, pai de Jacó, Jacó, pai de José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Agora nós sabemos do que se trata. Em última análise, a história de Ruth trata-se exatamente de tudo isso que nós lemos. 12 séculos antes, Deus estava fornecendo agora um elo vital que levaria seu plano adiante mais um passo mais perto de Jesus. Mas por quê? Por que Jesus veio? E encontramos a resposta lá no versículo 21 de Mateus, capítulo 1. E ela quem? Maria, dará à luz a um filho,
E seu nome será Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Uma família se mudou para o Moab, experimentou grande perda, mas da perda deles o mundo ganhou um Salvador. Isso não é apenas uma coisa boa, mas a melhor coisa. Isso significa que você e eu, hoje, podemos ser salvos dos nossos pecados, porque Jesus levou na cruz por nós. Você e eu podemos desfrutar da vida eterna, porque Jesus conquistou a sepultura. Mas isso ainda não é o fim. Não termina aqui ainda. Tem algo mais. Há algo mais bom que Deus trouxe da perda da família de Noemi. O que poderia ser melhor que a nossa salvação, então? Você precisa perceber que nossa salvação é um meio para algo. A nossa salvação é um meio para algo. Algo que é o bem maior em todo o universo. O Senhor ganhou louvor. Esse é o maior bem. Versículo 14. Voltando lá em Rute 4. E então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor. É por isso que Deus deu a Noemi, irmãos, um redentor chamado Boaz. É por isso que Deus deu ao mundo um redentor chamado Jesus. É por isso que Deus faz tudo o que Ele faz, para que Ele possa receber o que Ele sozinho merece por direito. E louvado seja Ele por isso. O versículo 14 ele pode ser muito bem o versículo chave do livro. Quem trouxe essa família através da dor que eles suportaram? Quem providenciou o Redentor? Quem abençoou o casal com o filho? A resposta para cada pergunta e todas que surgirem na sua cabeça é o Senhor. Faço uma outra pergunta. Será que nós estamos dando a Deus o que Ele realmente merece? Nossos lábios lhe deram um louvor sincero essa noite? A sua vida lhe deu louvores merecidos na semana? O seu amor redentor? Ele é especialista, irmãos, em trazer bons resultados do que parece ser circunstâncias ruins. Ele pode fazer isso por uma família, como ele fez por Noemi. Ele pode fazer isso com a sua família. Então você deve confiar. Talvez você ainda não esteja convencido desta premissa. Talvez esteja ainda lutando para acreditar que Deus pode trazer do bom, do mal, o bem. Você não sabe o quão ruim as coisas estão na minha vida, pode estar se perguntando, pode estar até imaginando aí. Mas nós encorajamos. O livro de Rute conclui com ainda mais evidências dessa premissa. Versículo 18 ao 22. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, tá difícil hoje. Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmo, Salmo gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou Davi. Que evidência é essa que nós estamos falando? Do que se trata? Nós estamos vendo aqui um monte de nome estranho. É até difícil de falar. Mas vamos olhar novamente agora. Vamos olhar novamente nessa peculiar descrição. O Deus pode tirar o bem do mal. Para uma família, qualquer ele pode fazer. Deus pode tirar o bem do mal de uma nação. Por que o livro de Rute termina com essa genealogia?
Nós não podemos ter certeza do porquê que o autor não especifica. Mas nós sabemos que há um propósito. Porque toda a escritura foi inspirada e proveitosa. Então, vamos oferecer uma conjectura aqui do propósito, que é nos ensinar algo sobre Deus e como Ele trabalha. Essa genealogia, ela deixa clara que Deus trabalha por meio de dois tipos de pessoas, enquanto Ele realiza o seu trabalho, o seu plano redentor. Deus trabalha por meio de pessoas que não merecem, porque o autor aqui ele menciona 10 nomes cobrindo um período de cerca de 650 anos. Pedaço de genealogia, 10 nomes cobrindo um período de 650 anos. Ele fala que é de Pérez a Davi. Provavelmente tenha se levado 10 gerações. Provavelmente. E esses 10 nomes em Ruth podem ser organizados em 2 grupos de 5. Como assim? Vamos explicar. Os primeiros 5 nomes, Pérez a Naasson, eram homens que viveram durante o tempo em que Israel estava onde? No Egito. E depois, na jornada pelo deserto, após o Egito. Já os segundos 5 nomes, de Salmão a Davi, todos viveram na terra de Canaã. E aqui novamente, provavelmente havia outros nomes na ancestralidade. Mas esses 10 são suficientes para mostrar aqui uma conexão vital para nós. Em outras palavras, o ponto do autor é mostrar o elo entre Judá, por seu filho Pérez, e Davi. Ele quer que saibamos que Davi é da tribo de Judá. Mas por quê? A resposta é graça. A resposta é graça. Deus trabalha por meio de pessoas que não merecem. A resposta é graça, irmãos. Essa lista menciona apenas quem? Os pais. Mas toda vez que uma criança nasce, há também uma mãe. Tem como. Então pense no tipo de mãe que Deus usou neste elo entre Judá e Davi. E a lista começa com Pérez. Então vamos começar aqui. O que era a verdade sobre ela? A mãe de Pérez teve relações sexuais com quem? Com o sogro. Com o sogro. Então a história sórdida que aparece lá em Gênesis 38, nós vemos Judá se casou com uma mulher cananeia que lhe deu 3 filhos. Onã e Selá. Então quando atingiu a maioridade, Judá lhe deu uma esposa chamada Tamar. Mas era um homem perverso. O Senhor matou os seus filhos. Matou, na verdade, e deixou sem filhos. Judá procedeu a Tamar, ao segundo filho, Onã, para que ele pudesse ter um filho para continuar o nome do seu irmão. Quem se lembra o nome do casamento? Levirato. Então vamos lá. E aí, Onã recusou. Então o que o Senhor fez? Matou. Judá teve mais um filho, Selá, que era elegível para ficar com a viúva Tamar. Mas Judá se recusou a dar Selá a Tamar, temendo que ele morresse também. E aí, quando Tamar percebeu que Judá não tinha intenção de permitir que ela se casasse com Selá, ela tomou as coisas em suas próprias mãos. Ela se disfarçou, se vestiu como uma prostituta e seduziu Judá, seu próprio sogro. Então ela concebeu meninos gêmeos.
O mais velho chamado Pérez. Aquele filho ilegítimo. Pérez tornou-se o elo através do qual a linhagem messiânica continuou. Há, irmãos, algum significado no fato de que 10 gerações são listadas em Ruth 4, de Pérez a Davi? Então, considere essa estipulação da lei registrada lá em Deuteronômio 23:2. Olha lá o que diz a lei. Ninguém nascido de um casamento ilegítimo, ou seja, nenhum bastardo, nem qualquer um de seus descendentes pode entrar na Assembleia do Senhor, até a 10ª geração. Então, de acordo com um comentarista, os antigos rabinos interpretaram isso como significando que nenhum descendente de um filho ilegítimo se sentaria no trono de Israel até a 10ª geração. E Deus nunca viola a sua própria palavra. Deus nunca viola. Então, o ponto aqui da história não é elogiar Tamar. É mostrar que Deus trabalha com e por meio de pessoas indignas. Vamos ver outro exemplo. O versículo 21 nos diz quem era o pai de Boaz? Salmo. Quem que era a mãe dele? A genealogia de Ruth aqui não nos diz. Mas lá em Mateus 1:5 diz, de acordo com o que a Bíblia diz, era Raabe. Por que a Bíblia registra Raabe? O nome de Raabe, quem era ela? A mãe de Boaz era uma prostituta. Raabe, lá de acordo com Hebreus 11:31, era uma prostituta cananeia de Jericó que se tornou crente no Senhor e escondeu os espiões. Então, caso você também esteja agora fazendo as contas e se perguntando, Raabe realmente viveu na época de Josué? Aproximadamente 1400 anos antes de Cristo? Boaz foi contemporâneo de Josué? Provavelmente não. Então Boaz provavelmente viveu perto do fim do período de Juízes, cerca de 250 a 300 anos depois de Josué. Portanto, depois de Raabe. Então, a genealogia de Mateus diz que Raabe era sua mãe, não é? Mas a Bíblia diz literalmente o texto que era de Raabe, indicando que ele veio de Raabe. Então é provável que Raabe fosse a mãe de Boaz, no sentido de que ela era sua ancestral. No sentido de que ela era sua ancestral. Então, seja mãe, bisavó, o ponto ainda é o mesmo. Raabe merece ser incluída na genealogia que conecta Judá a Davi e Davi a Jesus. E esse é o ponto. Não, ela não merecia. Ninguém merecia. Ninguém. Mas Deus trabalha por meio de pessoas que não merecem. A mãe de Obed era de uma família pagã. Quem? Nós acabamos de falar. Ruth. Ruth não cresceu em uma família temente a Deus. Ela foi criada para adorar ídolos. No entanto, o Senhor a salvou. Não vale a pena notarmos que em sua genealogia, Mateus faz referência a 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, a quem ele simplesmente chama de aquela que foi esposa de Urias. E por que elas estão lá? Por causa da graça. Elas estão lá por causa da graça.
Então Deus trabalha através de pessoas que não merecem. E a genealogia em Ruth 4 revela algo mais ainda sobre Deus, por meio de pessoas improváveis. Veja a palavra final do livro. Davi. O que era verdade sobre Davi? Muito poderia ser dito. Vamos salientar 4 coisas. Davi era de uma família comum. O livro de Ruth nos mostra isso. Davi era o mais novo de 8 filhos. E aí quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir um de seus filhos como o próximo rei de Israel, ele ficou impressionado com quem? Com Eliabe, o filho mais velho. Mas Deus lhe disse o quê? Não. 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Davi era um candidato tão improvável, que ele não foi nem convidado para a reunião. Davi era um pecador como nós. Quem pode se esquecer do erro com aquela mulher, Batseba? Ele nunca se esqueceu. O que fez de Davi um grande rei? Davi foi um grande rei porque Deus foi grande para Davi. E é incrível pensar, irmãos, que Deus estava preparando a linhagem de Davi muito antes sequer de Israel pedir um rei. Muito antes. Então, anos antes de seu primeiro rei, Saul, estar vivo, Deus já estava preparando tudo. Deus é especialista em tirar o bem do mal, e Ele faz isso por uma família e até por uma nação. Algumas lições que nós precisamos refletir. Aprender a ver Deus nos eventos comuns da vida. Quando nós lemos o livro de Ruth, nós não vemos milagres brilhantes, espetaculares, não há divisão de mar vermelho aqui, nem cajados se transformando em cobra, nem crianças sendo ressuscitadas. Em vez disso, nós vemos Deus trabalhando da maneira que Ele parece preferir nos bastidores dos eventos comuns da vida. Irmãos, Deus está trabalhando. Sempre. Nada simplesmente acontece no seu universo. Porque, na verdade, Ele orquestra tudo. Cada detalhe para realizar a sua boa e perfeita vontade. Sabe qual que é o problema? A maioria de nós temos uma visão anã de Deus. A maioria de nós temos uma visão anã de Deus, nós acreditamos em um Deus em miniatura. A realidade é essa, nós acreditamos em um Deus em miniatura. Alguns até domesticam Deus. O que precisamos é de uma visão ampla, como nós vimos aqui. Uma visão que o vê nos eventos comuns da vida. Comuns é os comuns mesmo, aquilo que você nem imagina. Deus está ali orquestrando. Devemos aprender a confiar em Deus nos eventos desconcertantes da vida. Quando você não sabe o que Deus está fazendo, só tenha certeza de que é Ele que está fazendo. É isso. Mesmo nos momentos ruins, vou contar para os irmãos no ouvido, Deus está aprontando alguma coisa. Ele está aprontando algo. É algo bom. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu
propósito. É isso. É isso. Em todas as coisas, Deus opera o bem para o seu povo. Fique bem claro, para o seu povo. E qual que é esse bem? Continua lá no versículo 29. Porque aqueles que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus aqui está formando um povo que se assemelha ao seu Filho. E é isso, irmãos, que ele está fazendo no livro de Ruth. Ele está cumprindo o seu plano de formar um povo que compartilhe a semelhança do seu filho. Sem Noemi, não haveria Ruth. Sem Ruth, não haveria Boaz. Sem Boaz, não haveria Obed. Sem Obed, não haveria Davi. Sem Davi, não haveria o Filho de Deus, Jesus. Sem Jesus, não haveria pessoas para Deus se conformar à sua semelhança, à semelhança do seu Filho. Isso significa, uma perspectiva humana, que não haveria esperança para você e nem para mim. Então a vida, irmãos, é cheia de eventos. Talvez esteja acontecendo com você agora mesmo. Mas fique ciente que Deus está se movendo de uma maneira misteriosa para realizar maravilhas em sua vida. Podemos confiar em Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. E é isso que nós devemos fazer. Quando a vida é desconcertante, nós precisamos aprender a confiar nele, a magnificar Deus em todos os eventos da nossa vida. Amém? E assim nós encerramos este livro. Deus nos ajude, irmãos.